Saúdem Baco, Deus do vinho, Deus do êxtase e do entusiasmo. Mênades abrem caminho, pondo fim a todo o marasmo. Rei das festas, Senhor da alegria, da arte, da orgia, da santa avadia, sigamos todos a cantoria. Puxam o carro 6 panteras, seguem no carro eles e elas, homens libidinosos, fêmeas loucas e belas. Mas onde vem ele, o homenageado, o reverenciado, o adorado, o louvado e cultuado Deus Baco? Pois eu lhes digo, Baco vem contigo, mas também contigo, contigo e contigo. Baco vem no tirso, vem no sorriso, ele vem no sexo e na falta de nexo. Ele vem na liberdade, ele vem na igualdade, promiscuidade. Está na harmonia que nasce da desarmonia, na poesia, na fantasia, no ar que inebria, no som que contagia, no calor, no tambor, no torpor. Enfim, sabem como é. Tudo isso e muito mais, Evoé. Senhoras e senhores, Se rasga, Almodóvar! Eu sou nuvem passageiro e como o vento se dá. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois essa pedra ia se transformar. Você não vê, a vida corre com o tempo. Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando vai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois essa pedra em pó a se transformar. Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira que o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando vai. A lua cheia convida
vida para um longo beijo. Mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito. E a namorada analisa Eu sou passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Por isso agora eu quero dançar na chuva. Não quero nem saber de mim, fazer eu me matar. Eu vou deixar em ti, a vida é a minha energia. Sou um castelo de areia na beira-mar. Eu sou como passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Oi, boa noite. Mais um ano de vida, mais um ano de glória naquela vitória sobre a morte que bateu à minha porta e quase me fez sucumbir. Renascer não poderia ser possível se não fosse um outro patamar. E eu demorei 3 ou 4 anos para entender que esse patamar é feminino e fiz essa festa em homenagem a todas as mulheres. Fiz essa festa em homenagem àquelas que gostam de mim, àquelas que suspeitam de mim, àquelas que duvidam de mim. E se eu estou hoje de mulher, por favor, é para me mostrar que enquanto mulher eu não tenho a menor inveja do pênis. Já lhe acusaram de misógino. Não tenho mesmo, não tenho a menor inveja do pênis. Eu tenho a dizer para vocês que pênis não é falo, o pênis é um objeto inexistente que ninguém tem. E quando a gente fica achando que o pênis é um falo, a gente hipervaloriza o pênis, imaginando que através dele a gente vai chegar a um significante de poder. E eu devo dizer o oposto. O pênis é tão somente um órgão sexual que tem uma serventia local, mas que não pode servir de trampolim para ninguém subir na vida. Então, como essa festa está se chamando hoje Supertrans, e Supertrans é uma festa que homenageia a mulher, Supertrans é uma festa que faz do feminino uma potência, ao invés de pensar o feminino como falta, Supertrans é uma festa que valoriza a potência singular que existe em cada um, para sermos mais precisos, o feminino que existe em qualquer ser humano. Estar vestido de mulher hoje e abrir essa festa como uma geisha é trazer para vocês um paradoxo, talvez, que a geisha interprete e encarne, porque todo mundo sabe que a geisha é a mulher artista, que em certos contextos é confundida com a cortesã. A geisha é uma mulher artista, uma mulher que se entrega à arte, mas em certos contextos machistas, ela é confundida com uma mulher obscena, uma cortesã. Para mim, não. Para mim, a geisha traz algo da mulher que é inominável pelo homem, porque ele não consegue se aproximar daquilo que ela tem de singular. E como ele só se relaciona com a mulher, daquilo que a mulher representa em relação ao falo dele, ele sempre nomeia a mulher como não toda, mas não investe na singularidade que ela tem. A designação da mulher fica sendo sempre negativa, quando na realidade ele deveria se esforçar para pensar a singularidade dela e dar um nome a ela, um nome próprio. Coisa que certos machistas não dão.
quando tentam pensar a mulher, tá certo? Pela via negativa de um falo que não existe. Ao definir a mulher como não toda, e ao pensar a mulher como a imensa baía de um falo inexistente. Tá claro, né? Tá claro, tá bem dito, não tá? Tá bem dito? Pois bem, eu venho aqui com a função de poder pensar com as mulheres e não sobre as mulheres, porque isso seria cretino, a possibilidade da gente pôr um fim definitivo a esse binarismo safado. Binarismo esse que foi construído para que o homem pudesse, através do seu pênis, esboçar para a mulher que ele tenha algo que ele não tem e fazer com que a mulher invejasse o pênis do homem, pensando que através do pênis ela iria encontrar um degrau para encontrar algo que também não tem. Ou seja, a função dessa festa é acabar de uma vez por todas com esse significante escroto chamado falo. É isso. Um significante escroto que só existe para criar opressão nos homens e nas mulheres. Acabar com esse significante descarado, tá certo? Onde todo mundo fica batalhando o que não tem e querendo ser o que não é. O que vocês talvez não saibam é que o falo não é tão somente o significante da falta. O falo é igualmente um significante do poder. E enquanto significante do poder, ele ilustra com muita precisão uma cultura fálica que existe como modelo para criar opressão tanto nos homens quanto nas mulheres. É curioso que a gente possa perceber isso explicitamente na literatura psicanalítica e que a gente não tenha se esforçado para explicitar tudo que a literatura psicanalítica explicita. Quando você diz que o falo é significante do poder, você está de alguma maneira dizendo que o falo reflete uma certa situação cultural. Você está de alguma maneira dizendo que nós vivemos uma cultura falocêntrica, uma situação falocêntrica, falocrática, onde o culto ao falo cria opressão tanto nos homens quanto nas mulheres. A estratégia dessa festa é exatamente pensar na possibilidade de se fazer, tá certo, relação com o outro, sem ser mediada por um objeto inexistente. E por isso mesmo, eu prestei a minha homenagem a uma querida, que eu acho que vocês já leram, e por isso a geisha veio, né? Você nota que ela é uma geisha queer. Eu estou escondendo a situação dessa geisha, que eu só vou mostrar na hora exata. Vocês já devem ter notado que ela é uma geisha queer, mas deixa a geisha aqui por enquanto. Essa festa é uma homenagem à minha amiga Beatriz Preciado, tá certo? Quando escreve de uma maneira abusada um texto chamado Manifesto Contrasexual, onde nesse manifesto contrasexual ela bota 2 objetos em cena e presta uma homenagem a esses 2 objetos para destituir o falo da sua posição de significante do poder. O primeiro objeto é o dildo, que eu vou daqui a pouco tentar mostrar para vocês. Daqui a pouco eu vou tentar mostrar um dildo para vocês, tá certo? Vamos tentar ver o que a gente faz com o dildo daqui a pouco, viu? Não é um dildo muito grande, não, para ninguém ficar imaginando que é um falo. É um dildo, é isso, o dildo, porque o dildo desmistifica a pretensão do homem de querer fazer com que o pênis seja um falo. E quando ela mostra um dildo para ele, ele começa a perceber que aquilo que ele chama de pênis e que ele queria botar para ela como sendo um falo, não é um falo, é um pênis. E o pênis, ela tem um dildo para te mostrar. Entendeu, né? Tem um dildo para te mostrar, é isso aí. E se você entender que um dildo pode ser um pênis sobressalente, você pode enfiar esse dildo em algum lugar onde o seu prazer será dobrado. Claro, se você não for preconceituoso, é claro. Tá certo? Qual é o lugar que cabe um dildo quando um homem está transando com a mulher? Eu não tenho dúvida, esse lugar só pode ser o cu. Claro, não tenho dúvida.
Não tenho dúvida. Se você levar um dildo para a cama e der para o seu marido, talvez ele tenha um duplo prazer. O prazer de penetrar e ser penetrado ao mesmo tempo. Tá claro, não tá? Tá claro? Tá bem claro? É isso aí, ó. O segundo objeto homenageado essa noite é o cu. Isso. É isso. Essa é uma festa de dildos e cus. Tá certo? E que ao longo dessa festa, o falo seja definitivamente deposto. Tá? O falo seja definitivamente esquecido. Porque falo é um objeto inexistente. Dildo e cus é pura presença sexual. É sério. Com dildo e cu, você faz sexo. Com falo, não. Com falo, você fica na falta. Tá claro? Tá claro, tá claro, bem claro. É isso, ó. A homenageada se chama Beatriz Preciado. O livro que eu quero explicitamente homenagear é o Manifesto Contrasexual. Beatriz Preciado é a autora que inspirou essa geisha, tá certo? E é uma geisha queer que vai mostrar um troço daqui a pouco, mas por enquanto ainda não. Vai mostrar um troço. Vai. Por enquanto ainda não. Por enquanto é só uma geisha. É que tem o outro lado da geisha que você só descobre quando ela tira a roupa. Entendeu, né? É uma geisha que lhe promete mundos e fundos e vai lhe dar bem mais do que promete. Ela vai lhe dar um negócio. Tá bem? Vai lhe dar um negócio. É uma geisha Kinder Ovo, é isso. É uma geisha Kinder Ovo. Sério, 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 sério. As piadas são indispensáveis para a gente começar o espetáculo, mas por detrás de uma piada tem sempre uma mensagem que eu procuro transmitir. Esse é um livro que começa com a homenagem a Beatriz Preciado e termina homenageando Deleuze e Guattari. Porque o horizonte da nossa aventura hoje à noite é o corpo sem órgãos. E a nossa ideia é poder abolir o binarismo sexual, transformando o sexo num agenciamento coletivo. E se formos capazes de pensarmos o sexo como um agenciamento coletivo, talvez a gente possa pensar uma coisa mais séria, a qualidade das nossas intensidades quando nós fazemos amor com uma outra pessoa. Eu começo com essa provocação queer, mas eu espero que a gente termine essa festa tentando pensar alguma coisa que vai envolver todo mundo. E, por favor, não fujam. Porque corpo sem órgãos eu não faço sozinho. Tá? Corpo sem órgãos eu vou fazer com vocês. Não fuja. Você, Rita, por favor, venha fazer um corpo sem órgãos comigo. Tá bem? Daqui a pouquinho, tá bom? Venha fazer um corpo, o jogo andar, faça um corpo sem órgãos comigo. Com certeza. E vocês todos estão convidados para fazer um... Não chore, viu? Misture-se. Não chore, por favor. Venha você também. Sempre querida, vocês também. Todos vocês. Eu preciso urgentemente do toque do encontro afetivo. Nós estamos muito solitários e desconfiados uns dos outros. Nós estamos numa sociedade atravessados por um pânico horroroso, onde o outro semelhante é potencialmente um inimigo seu. Nós estamos atormentados por uma sociedade que implanta em nós uma espécie de defesa reativa, onde a gente se recolhe sobre o próprio eu para ficar decidindo uma felicidade que nunca virá. Quando a via mais tranquila e a mais problemática, por ser a mais tranquila, é a via do toque. É a via do encontro, é a via do afeto. Afeto, encontro, este que supõe para acontecer que o seu eu e a sua importância pessoal sejam minimizados. E nesse aspecto eu devo dizer para vocês que essa é uma festa que homenageia a alegria do encontro
contra o narcisismo pequeno burguês. Uma alegria do encontro contra o narcisismo pequeno burguês, de um ego endomingado, metido à besta, tá certo? Fazendo poréns na vida, esperando a morte chegar. Vão se fuder. É isso. Vão se fuder e a gente tem que se divertir daqui para frente. Eu espero que essa festa permita que a gente possa viver isso com muita intensidade e com muita alegria. Muito obrigado. Vamos lá? A bruta flor do querer, a bruta flor, bruta flor. Eu queria chamar amor, encontrar a mais justa tentação, tudo mais que carinha, muita luz, mas a vida é real e sem interesse, eu te quero e não quero solução, não te quero e não quero. Linda! Te amo, homem! Eu te amo, Felipe! Já vou voltar. Você é muito importante na minha vida. Ô, beleza. Te amo, homem! Te amo! Já volto. Boa noite! Boa noite! Hoje eu estou em dias de glória porque eu estou mostrando tudo que tenho e que não tenho. E a minha ideia é exatamente agredi-los na moralidade e tocá-los de uma maneira bem delicada naquilo que vocês têm de mais sagrado e que fazem com que vocês assumam frente ao sexo ainda uma reserva de pudor. Pudor que talvez façam vocês acreditarem que seja possível uma felicidade através do sexo e que o sexo mereça uma certa sacralidade, uma certa sacralização. Aqui, quando a gente transforma isso em esbórnia,
O interesse não é desmerecer a prática sexual, mas quebrar com certas ilusões que fazem com que certos seres humanos vivam a vida inteira orientados na ideia de que eles podem alcançar a felicidade através do intercurso sexual. Quebrar com essa ilusão talvez seja a tarefa dessa festa. Mostrar muitas coisas que a gente acredita que encontra através de uma realização sexual não seja outra coisa senão uma fantasia plantada na nossa cabeça pelo sistema no qual nós vivemos. Pois bem, se num primeiro tempo eu pude encenar travestido uma geisha, agora eu enceno travestido um macho. E posso ser, nessa festa, duplamente travesti. Trouxe num primeiro tempo uma buceta falsa e trago no segundo tempo um pênis falso. Isso tem um propósito, né? Um pênis falso, diga-se de passagem, que não amolece, tá duro o tempo inteiro. Um pênis falso que não amolece, tá duro o tempo inteiro. Ainda vou dizer uma outra coisa, que não transmite HIV. É um pênis falso absolutamente asséptico. E um pênis falso que pode ser destacado e socializado. Ele não é meu. Se você quiser usar, eu te empresto. E se você quiser usar, eu também te empresto. Tá certo? Um pênis na medida certa, sem fantasias masculinas, porque as fantasias masculinas produzem pênis gigantescos. E aqui eu estou produzindo um pênis do tamanho adequado, assim eu imagino, de uma vagina de 1 ânus de uma mulher. É, um pênis saudável. Tá certo? E um pênis que quando a mulher usa, curiosamente, mata a inveja que ela possa ter do pênis. Esse pênis, na realidade, ele se chama dildo. Tá certo? É um objetozinho de plástico, tá? Extremamente higiênico, confortável, vive sempre duro, não tem detumescência, tá certo? Não tem detumescência e pode ser usado democraticamente tanto por homens, quanto por mulheres, quanto por gays e lésbicas. Todo mundo pode ter um dildo. Tá? O dildo acaba de uma vez por todas com a inveja do pênis no planeta. O uso do dildo tem uma vantagem, sabe por quê? Porque o dildo usar o dildo não lhe obriga a tornar público o seu uso. Você pode usar um dildo secretamente e ninguém tem nada a ver com isso. Você pode usar um dildo no banheiro, ninguém vai poder sondar o seu banheiro. Pode usar um dildo na cama, tá certo? Ele acaba com a sua ansiedade, tira a ansiedade, te deixa mais suave, mais soft e mais bonita. É sério. Mais soft, mais bonita, mais bela. Se você tomar uma massagem de dildo, você vai chegar muito mais elegante, vai dizer, oi meu bem, como vai você? Não é verdade? É isso. O dildo torna as pessoas bem mais elegantes, porque acaba de uma vez por todas com essa diferença sexual absurda, onde certos homens, por terem um pênis, falam para as mulheres que esse pênis é um falo. É bem curioso isso. É bem curioso que o órgão genital masculino seja hipervalorizado e que ele acabe tendo um valor maior do que o valor que ele deveria rigorosamente ter. E é muito curioso que essa hipervalorização do órgão genital masculino tem a ver com o significante de poder que os certos homens impuseram a si quando propuseram às mulheres uma cultura onde a organização sexual tivesse que ser dada pelo falo. Eu demorei muito para entender essa autora e para entender por que ela, ao invés de recorrer a um lesbianismo sem falo, ela utilizou a estratégia da paródia. Foi difícil, num primeiro momento, entender qual era a proposta dela. Por que ao invés dela reivindicar um feminismo absoluto, sem a presença do falo, ela introduziu um dildo para poder desmascarar a cultura fálica. E, a meu ver, fez uma proposta contrassexual de extremada importância para todos nós. Ou seja,
lendo o que a Beatriz Preciado escreveu, eu pude perceber que na estratégia da paródia ao utilizar o dildo, ela começava a desmistificar uma certa diferença sexual pautada numa impostura. E ao desmistificar essa impostura sexual pautada num determinado objeto sexual, o dildo entrou como um brinquedo sexual, onde nesse brinquedo sexual ela pôde, na utilização do dildo, essa é a tese, equivocar certas posições sexuais. E com isso escreveu um livro intitulado Manifesto Contrasexual, onde receita assintosamente no livro o uso indiscriminado do dildo, tanto para as mulheres, pasmem, quanto para os homens. O uso indiscriminado dos dildos, tanto para as mulheres quanto para os homens, e vou dizer mais, tanto quanto para os homens homossexuais, como para as mulheres lésbicas. Há, no manifesto dela, creio eu, uma estratégia que vale a pena analisar para a gente poder entender o que ela está pensando. Por que ela propõe a utilização do dildo e propõe a circulação do dildo entre homens e mulheres? E por que, ao invés de recorrer a um feminismo que hostiliza a participação dos homens na vida das mulheres, elas utilizam um objeto que supostamente lembraria o falo, mas que a Beatriz Preciado pretende demonstrar que de falo não tem nada, porque o dildo é um objeto de plástico que destitui o falo da condição de significante do poder. E a partir daí ela desenvolve uma estratégia contrasexual que eu acredito que seja de extremada importância para todo mundo pensar. Qual a estratégia contrasexual? Quando você utiliza o dildo e amplifica o escopo da sua pulsão sexual, você começa a perceber que através do dildo... A alegria vem aonde? A alegria é um afeto, ela virá no momento propício. Nesse primeiro momento, eu vou dizer para você, olha só, use um dildo para parar com a inveja, que é uma tristeza, tá certo? E meta o dildo no seu cu, é isso. Talvez com o dildo no cu você consiga ficar um pouco mais alegre. Alegria. Vamos falar de sexo na materialidade ou vamos pensar o sexo sempre na impostura de uma seriedade hipócrita, onde você pega o seu parceiro e corrige moralmente o seu parceiro? Como se você fosse a rainha da cocada preta. No cu, caralho! Porra! Um excesso de pudor, um excesso de não me toque, um excesso de seriedade, como se você estivesse escondendo a sua sexualidade numa redoma. Mas, na realidade, o que você faz, quando assim você procede, é se submeter a uma cultura forjada a partir de certos valores que não representam porra nenhuma, mas que são impostos a todos como valores opressores. É isso. Eu estou reivindicando aqui o direito de fazer da paródia uma prática de liberdade e de pensar através do ridículo uma maneira de você poder rir do seu sexo rei quando você se empodera todo a partir de um suposto discurso de diferença sexual que só serve para oprimir homens e mulheres. É por aí mesmo. É por aí. Pensando dessa maneira e trazendo esse dildo fake, eu pude conjugar os dois personagens num só. O resultado é um tanto escroto e tacanho, porque a mulher estava por detrás do pênis falso e a geisha estava escondida aqui o tempo inteiro. É isso. E agora a geisha aqui pode aparecer, tá? É isso. Eu deixei ela escondidinha e botei o pênis aqui embaixo, tá? Pra ficar uma geisha, olha só. Uma geisha escrota. Uma geisha baiana, talvez. Uma geisha baiana, talvez. Uma geisha que dê riso às pessoas que ainda têm uma certa inocência quando trocam no assunto do sexo, sem a sisudez e a seriedade de uma culpa que foi
lançada na cabeça dos seres humanos desde cedo. E que elas possam rir das coisas do sexo sem se sentirem, olha só, insatisfeitas por acharem que a relação sexual não existe. Estão me entendendo? Estou claro, né? Eu não posso provocar mais do que isso. Eu vou barrar minha provocação aqui, porque afinal de contas eu estou muito comportado hoje. Tá certo? Eu não vou dizer que a relação sexual exista e que a relação sexual vai lhe conduzir à felicidade, mas eu vou dizer que uma certa relação pode ser possível para te dar alegria e te tirar da inveja. Eu não vou dizer que você vai alcançar através do sexo a felicidade, que isso seria estúpido no século XXI, mas eu vou dizer que é sempre possível trepar sem culpa. E trepar sem culpa é não ter na cabeça a reminiscência de uma falta que você contraiu ao fazer a primeira mamada, não é trepada. Tá bem, né? E quando a gente começa a entender que essas coisas que estão sendo postas em práticas através de artifícios escandalosos têm um propósito político por trás, a gente começa a entender que homem vestido de mulher, mulher vestido de homem, não é apenas uma banalização do sexo, mas uma desacralização do poder. E isso é que importa. Porque quando você desacraliza o poder, esse poder que te faz ser o machão todo viril e botar ela na condição de mocinha, boazinha, você começa a se relacionar com outro sexo sem preconceito. E torna a relação sexual entre o homem e a mulher possível, sim. Possível. O fundamental é que o homem perca o medo de não dar o cu. Aí tá o segredo. Aí tá o segredo de tudo. O segredo de tudo tá aí. A privatização do ânus, tá certo? É o que torna o ser humano extremamente individualista. É isso. Para acabar com o poderio do falo, é preciso abrir o ânus. Tá, né? Tá bem? É difícil às vezes. É difícil às vezes? Talvez você queira fazer negócio com ânus. Não faça não. Dê de graça. Tá? Dê de graça, porque quando você faz negócio, fica muito difícil se você está querendo comparar o ânus com o pênis, e aí vai dar merda, porque daqui a pouco o ânus vai ficar sendo comparado a um falo. Não merda não, eu fiz a chuca. Tá bom. Tá bom. Pois bem, olha só. Tá ótimo. Em que consiste toda essa brincadeira? E por que eu estou trazendo esse ritual de travestismo para vocês? E qual é a minha intenção de transformar isso num objeto de uma festa? A intenção é clara. Eu estou usando o sexo para desacralizá-lo. A minha intenção é essa. Porque houve uma sacralização do sexo. Isso é inevitável. Onde você, nessa sacralização, passou a achar que no sexo está a verdade do seu ser. E a desacralização do sexo é uma maneira de você mostrar para você mesmo que o sexo, a sua preferência sexual, não diz a verdade do seu ser, porque não diz mesmo. Não diz. E quando você diz que diz, você está construindo imposturas sexuais para aprisionar o ser humano numa suposta identidade e fazer dessa identidade o seu perfil na vida. Desacralizar o sexo é poder dizer para todo mundo que você pode ser o que você escolher, sem que isso, tá, custe o ônus de ser chamado pelo outro de perverso ou de psicopata. E foi isso que essas feministas quiz começaram a dizer. Nós não somos psicopatas, nós somos filósofas. Porque durante um certo tempo, a lésbica era considerada uma psicótica. E foi preciso que elas tomassem as palavras para poder dizerem aos outros que a escolha do objeto sexual não define um perfil psicopatológico. Genial. Não define perfil psicopatológico mesmo. Talvez a psicopatologia passe por um outro lugar e não por aí.
E hoje, de uma maneira muito interessante, eu vejo muitas pessoas que durante um certo tempo chamavam a homossexualidade de perversão, refazendo o diagnóstico. Eu quero saber o que essas pessoas que refazem o diagnóstico da homossexualidade têm a dizer sobre a transexualidade. Quando nós pudermos fazer um discurso sério sobre a transexualidade, aí com certeza a gente perdeu completamente os preconceitos sexuais que a gente passou durante muito tempo nutrindo na nossa cabeça. É isso, a mensagem é essa. Eu estou tentando partilhá-la com vocês e estou tentando trazer com graça e com leviandade, tá? Sem peso. Trazer com graça, com leviandade, tornar a coisa a mais leviana possível para fazê-los rir um pouco e refletir um pouco mais tarde. Talvez o rumo agora seja arrancar isso, ó. E arrancar isso e o que está por trás disso. E arrancar isso e o que está por trás disso é entender que a sexualidade pode ser exercida a partir do corpo como um todo e que ela não precisa estar recolhida num órgão genital e que você pode foder com o dedo e que você pode foder com a boca e que você pode botar a sua mãozinha no rosto e sentir uma enorme excitação sexual. E que você pode entender que o seu corpo inteiro pode ser erogenizado e que zona erógena ainda é um sintoma de repressão sexual. Quando você puder entender que o corpo inteiro pode ser erogenizado, você pode acabar e deve acabar com a famigerada zona erógena. Trepar com a pele e com a boca. E curtir uma longa suruba bucal. Tá, né? É bem interessante pensar essas coisas. 2 autores propuseram isso, 2 autores geniais, pegaram o conceito de um cara supostamente louco, esse cara se chama Antonin Artaud, e juntaram esse cara supostamente louco com um cara que foi hostilizado no século XVII e acusado de maldito. Na verdade, ele foi excomungado. Esse cara se chama Spinoza. E Spinoza escreveu uma ética e Artaud escreveu Heliogábalo para narrar a aventura de um anarquista coroado. Quis o Deleuze e Guattari que Heliogábalo e Spinoza têm alguma coisa em comum. E quando Deleuze e Guattari propuseram o encontro entre Heliogábalo e Spinoza, eles retiraram de Artaud e Heliogábalo o conceito de corpo sem órgãos. E fizeram um vínculo do conceito de corpo sem órgãos com aquilo que Spinoza chamou na ética de grau de potência, pensando o grau de potência como sendo a essência do homem, cuja definição foi dada logo depois, a essência do homem como desejo. E o Deleuze levou a sério essa provocação de um Spinoza pensando a essência do homem como potência e Heliogábalo pensando a produção dessa potência como a produção de um corpo sem órgãos. Quando ele propôs a junção desse desejo enquanto potência com um corpo sem órgãos, Gilles Deleuze e Félix Guattari construíram um conceito genial. Qual conceito? O conceito de plano de consistência ou de plano de imanência do desejo. E chamaram o plano de consistência ou plano de imanência do desejo de corpo sem órgãos. É isso. Talvez esse seja o desafio da segunda parte dessa nossa festa. Como criar um corpo sem órgãos. Tá certo? Como fazer amor sem egoísmo. Fazer amor sem egoísmo é foda, né? Dá boa. Dá boa. Porque fazer amor sem egoísmo é fazer amor sem restrição. Porque o egoísmo diz, nessa zona você não toca. Egoísmo faz isso. Epa, aqui não toca, tem que tocar. Vence o egoísmo dele e mete o dedo. É por aí. Vence o egoísmo dele, mete o dedo e se não toque, não toca. Toca que vai fazer um bem danado, que você vai estar excitando uma zona morta.
e fazendo a energia circular por lá. Tá claro, não tá, Rita? Claríssimo, claríssimo. Não tá? Fazendo energia circular por lá, e fazer energia circular por lá é entender que o corpo todo pode ser tomado como uma superfície libidinal e que a libido não tem que estar necessariamente reservada a certas zonas. Quando você transa sem egoísmo, você não coloca o seu ego como sendo a pseudo-fonte da pulsão sexual. Você faz com que a pulsão sexual se espalhe um plano de liberdade com o outro. Isso se chama generosidade e abundância. Abundância que só conhece quem fode bem. Muito obrigado, viu? Valeu. Tem uma segunda parte agora, que eu vou pedir uma licença, que agora a gente vai tirar essa maquiagem toda e eu volto. Daqui a 15 minutos, então. Beleza? Valeu. Bom, boa noite. Nós estamos retornando à nossa festa para fazermos uma reflexão delicada sobre a provocação que nós fizemos no início. Porque, na verdade, nós estamos tratando, desde o início aqui, de desejo. E, às vezes, o desejo tem que acontecer de uma forma escandalosa para criar um certo impacto com um certo riso. E isso talvez gere um pouco de ternura, o que para mim é de extremada importância, tá? Durante esse tempo todo, eu fiz alusão a ideia de corpo sem órgãos, durante esse tempo todo em que eu fiz essa dupla encenação aqui para vocês, dupla não, tripla encenação, porque a encenação final, na conjunção dos dois personagens, eu entendi como sendo um enredo onde a gente ia do dispositivo binário por uma multiplicidade. Se isso não passou, é falha minha como dramaturgo. Talvez eu tenha errado no uso das palavras, mas a intenção é essa. É abolir com essa diferença binária e poder pensar um campo múltiplo onde em cada um há uma multiplicidade. E quando os dois se unem, duas multiplicidades entram em conexão. Felizmente essa teoria existe. Essa teoria é a teoria do Deleuze e do Guattari, desenvolvida ao longo do Mil Platôs. Se vocês não conhecem, Mil Platôs é um livro sobre multiplicidades, onde o Deleuze pensa essas multiplicidades tanto no campo de imanência quanto no plano de organização. O livro é taticamente distinguido entre plano de organização e plano de imanência. E quando o Deleuze faz essa diferenciação entre plano de organização e plano de imanência, existe nitidamente por detrás dessa diferenciação uma outra que me interessa. E foi essa que eu tentei pautar aqui na festa, que é a diferença entre moral e ética. Ali onde ele aproxima de uma maneira genial moral de plano de organização e tenta pensar uma ética no plano de consistência. Ali onde ele aproxima de uma maneira genial a moralização do sexo no âmbito do plano de organização e tenta pensar uma ética a partir de um plano de consistência. E como essa ética do plano de consistência é pensada no Mil Platôs, eu direi sem delongas, trata-se de uma ética do corpo sem órgãos. Ali onde o desejo escapa da moralização que ele sofreu quando foi submetido à instância falocrática. Brilhante. Brilhante, genial e difícil. E nada óbvio, porque a gente demora para entender que existe uma geologia da moral e uma ética do corpo sem órgãos. A gente demora para entender que a base da moral é o organismo e que existe um corpo intenso que está sendo problematizado a partir de uma ética.
E a gente demora para entender porque, de alguma maneira, a gente sofre uma certa moralização quando a gente aceita a organização que nos impõe por termos um organismo. A moralização dos órgãos e a organização da vida é, de uma certa forma, um processo de sujeitamento. Pois bem, durante o primeiro tempo da nossa provocação, que para alguns soou como banal, e era de propósito banal, nós estávamos querendo equivocar posições que não são naturais. A posição do homem e da mulher, aceitas por todos como imposições culturais, a partir das quais os seres humanos, homens e mulheres, se organizam binariamente. E o que eu tentava trazer no momento em que eu colocava isso em questão é que existe em cada ser humano uma multiplicidade. Multiplicidade esta que só ganha vazão quando a gente diminui, tá certo? O nosso ego e a nossa dimensão ególatra, que faz com que a gente sempre se coloque frente ao outro numa relação de oposição. A minha questão, nessa segunda parte da nossa pequena festa, é saber como é possível construir um corpo sem órgãos para o desejo. Como é possível construir um plano de consistência ou um plano de imanência para o desejo. Se nós estávamos tratando desde o início daqui, desse movimento, de uma festa onde, nessa caricatura que eu fiz, homem, mulher, geisha, macho, arrombador e homem e mulher juntos, que homem e mulher juntos é a verdade de todo mundo, né? Tem uma mulher oprimida na própria mulher e tem uma franga oprimida nos homens. São duas frangas. O feminino delas é oprimido por elas e o feminino deles é oprimido por eles. E quando eles vivem nessa dupla opressão, parece que a trans, embora hetero, seja marcada por uma homossexualidade, onde só um sexo é representado e o outro é hostilizado. Tá claro, né? Tá claro. Aqui a gente está tentando virar o jogo e poder pensar, para além do par homem e mulher, uma multiplicidade. Virar o jogo e poder pensar, para além do par homem e mulher, uma multiplicidade esta que só pode vingar num plano de consistência se cada indivíduo que fizer uma relação com outro indivíduo se sentir, se perceber como uma multiplicidade, a ponto de perceber que o que ele está conectando com outro indivíduo é a sua multiplicidade, e ele está, ao se conectar com outro indivíduo, conectando a sua multiplicidade com a outra multiplicidade e formando multiplicidades de multiplicidades. Uau! É isso. Essa é a ideia que a gente tenta colocar em ato nessa festa, é a ideia que a gente tenta desenvolver com alegria, sem grandes pretensões, mas é uma ideia onde o fundamental da festa está: como fazer um corpo sem órgãos de uma festa, e que nesse corpo sem órgãos de uma festa sobre alegria para tudo quanto é lado. De alguma maneira, numa festa a gente faz corpo sem órgãos. Que não entenda corpo sem órgãos como putaria, tá? Uma putaria pode ser um corpo sem órgãos, mas eu não vou propor um corpo sem órgãos pleno de putaria na minha festa, de jeito nenhum. Aqui, se a gente pode pensar um corpo sem órgãos pleno de alegria, eu gostaria de saber de vocês, já que nós estamos aqui juntos, como é possível fazer disso, olha só, um movimento potente. Antes de perguntar o que vocês pensam disso, porque eu não posso ser o responsável por um corpo sem órgãos nessa sala sozinho, eu vou dizer que 3 coisas são indispensáveis. Para criar um corpo sem órgãos, não pode ser egoísta. O eu é inimigo do corpo sem órgãos. Não dá. Quando você começa a acionar o seu eu, você já fica desconfiado em relação ao outro, e aí só vai dar DR. Corpo sem órgãos não surge. Não surge mesmo. Bota o olho no outro, já fica desconfiado, mal fala, já está ali, à distância. Só vai dar DR, vai dar merda no final.
A primeira coisa que você tem que diminuir para poder amplificar a zona de interseção entre os dois é a querela. E a querela tem a sua fonte no ego. Ego é inimigo de corpo sem órgãos. Uma pessoa muito ególatra fica só chafurdando na merda. O segundo inimigo do corpo sem órgãos, bota isso na sua cabeça, é o princípio do prazer, essa merda, porque prazer absoluto não existe. Quando você faz tudo visando um prazer absoluto, você vai acabar na merda, porque o prazer que você vai ter é uma detumescência fuleira, que dura 20, 30 segundos. E aí a parceira levanta, foi só isso que você me deu? Foi o que eu tinha para dar. É isso. Tá bem, né? Tá certo? Tá bem claro. Bem claro, por favor, gravem isso, porque isso é clínico. Ego estraga corpo sem órgãos. Princípio do prazer é outro inimigo do corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos você alcança quando você não tem meta, nem tem ideal. O corpo sem órgãos é aquilo que você alcança quando você desfaz do seu ideal e da sua meta. O corpo sem órgãos é aquilo que você alcança quando você aprende a viver no meio e a intensificar e avaliar no meio o processo daquilo que você está vivendo. Uau, bem bonito isso. Bem bonito e é uma coisa que a gente poderia pensar coletivamente, ou seja, as intensidades que a gente está vivendo aqui agora são intensidades que podem ser intensificadas por todos nós, sim, se não estivermos diante destas intensidades com excesso de intenções. Porque quando estamos com excesso de intenções, julgamos as intensidades e dizemos, essa festa está uma merda, me desculpe, minha senhora, quem está na merda é você. A festa está legal. Leve seu ego para casa e venha quando ele estiver bem resolvido. Tem gente que vai para a festa para ficar crítico. Olha que festa ridícula, não é todo mundo se divertindo, é você que está ridícula no canto, bancando a juíza. Vai embora. Mas na minha casa tá ruim, então vai se fuder, porque não vai ter lugar para você. Todo lugar que você for, tá uma merda aqui, tá uma merda em casa, etc, etc, etc. Acaba com essa mania de dizer eu. Seja um pouco mais generoso. Espalhe-se no mundo com cautela e prudência, mas viva as intensidades que você merece viver. Não seja juiz da tua cabeça. Tá bem, né? Não seja juiz da sua cabeça. A outra coisa que eu coloco em ressalva aqui, porque eu acho que é importante, é o hedonismo no qual caíram os seres humanos no contemporâneo. Quando saem em busca de um prazer inexistente, e quando não encontram o prazer inexistente, acabam maculando o prazer que encontram. Horrível isso. Horrível. É como se o prazer que você encontrasse, né, não estivesse à altura do prazer que você merecesse. E é como se a sua intenção fizesse com que você julgasse sempre a sua relação, contrapondo a relação real a um ideal de relação. Gostar de corpo sem órgãos não é gostar de uma meta, mas gostar de um processo e viver esse processo na inteireza. Quando você vive esse processo na inteireza, você não pode fazer amor visando um prazer que você nunca vai alcançar. É preciso gostar de amar com inteireza o que você está usufruindo na relação, no encontro. Tá bem, né? Então é uma dupla amputação que eu gostaria de colocar nos seguintes termos. Não é amputação no sentido de você tirar o eu, tirar o prazer. É uma amputação no sentido de você intensificar o que você está vivendo. Não dá tanta importância às suas desconfianças. Nem dá tanta importância ao que você espera como teleologia ou como meta a ser alcançada. O corpo sem órgãos não ama o eu, nem o prazer como princípio. O que não significa dizer que não exista na produção de um corpo sem órgãos prazeres. O que não existe é o princípio do prazer. Essa é a diferença. Você pode viver prazeres imanentes sem macular o seu prazer imanente por um princípio do prazer,
normativo. Tá bem, né? Bem claro. E a terceira coisa que eu gostaria de colocar aí como um adendo meu, como uma provocação para a gente poder pensar como criar um corpo sem órgãos pleno de alegria. A necessidade que todo mundo tem que ter ao avaliar os encontros que você faz. Qual necessidade? A necessidade que você tem que ter para, ao avaliar os encontros, saber se esses encontros são bons ou são ruins. Porque às vezes você faz um mau encontro por um dever moral e vive uma relação de merda de baixa intensidade. Porque não é capaz de fazer com precisão uma avaliação imanente do afeto, porque transforma um afeto num vício ou numa virtude. Tá claro, né? É a mesma coisa que leva certas pessoas a gozarem no ódio. Tem gente que goza no ódio, né? Faz do ódio um gozo. Cheio de fezes, fazendo um corpo sem órgãos, enfesado. Puta que pariu. É bosta pra tudo quanto é lado. São pessoas terríveis. Bostas pra tudo, séria, sisuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Terrível, insuportável, insuportável. Avaliações éticas dos afetos que você faz, você só consegue fazer com precisão quando você passa para o encontro e avalia o encontro na imanência do que você está sentindo. É isso. Um corpo sem órgãos exige, para ser construído, que você possa avaliar os encontros que você está fazendo com o outro. E avaliar os encontros que você está fazendo com o outro é avaliar se as intensidades que você está experimentando são intensidades potentes que te colocam em movimento. Vamos lá. Eu queria que vocês pudessem falar comigo da possibilidade da gente criar um corpo sem órgãos. E para cair da obviedade de um corpo sem órgãos sexual, eu estou propondo 2 afetos. E eu queria que vocês falassem um pouco. Quem quiser, claro. Quem não quiser, não fala. Um corpo sem órgãos amoroso, que agencia a potência da música e do teatro com a poesia. E um corpo sem órgãos, olha só, literário. Ali onde a gente pensou, naqueles romances que eu li quando eu era adolescente, que só fui entender que se tratava de corpo sem órgãos bem tempo depois. Os romances que eu li de Carlos Castaneda, na experiência que ele fez com um bruxo chamado Dom Juan Matos. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua experiência de teatro e trouxesse para a gente um pouco desse seu encantamento nessa sua conexão com Clarice Lispector. Por favor, a Rita Elmore aqui para nós. Uhul! Qualquer coisa, fala. Mostra a tua intensidade aí pra gente. Bom, vou falar um trechinho da peça Clarice Lispector e eu, O Mundo Não É Chato, que eu reestreio agora no Café Pequeno. E já fiz no Poeirinha, tive Alterives lá falando, foi incrível. Eu vou falar um trecho difícil depois de tudo isso que eu ouvi. Como começar? Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história. Da pré-história. E na minha pré-história ganhei um presente. Essa fala do Alterives hoje, no aniversário dele. E um livro de Clarice Lispector. Eu comecei a ler, mas essa sou eu. É uma sensação tão boa quando a gente encontra alguém que enxerga as coisas de um jeito parecido com o nosso. Eu sempre me senti deslocada por enxergar as coisas de um jeito diferente. Desde criança eu tenho esse sentimento de inadequação, eu não sei porquê.
mas persistiu na fase adulta. E por causa do meu jeito desencaixado, eu tentava ser do jeito dos outros, mas dava tudo errado, era patético, eu me sentia pior. Ler Clarice, muito novinha, me ajudou porque ela soube usar o desencaixe dela como ninguém. Eu continuei desencaixada, mas uma desencaixada que se aceita. Pode reparar, ainda tem. Os desencaixados amam Clarice Lispector. É isso. Alguém mais? Leonardo, por favor. Eu pedi tanto pro Alterives pra ele deixar eu falar antes da Rita, que é uma atriz profissional, né? Agora você fala. Mas já que ela falou de Clarice, eu lembro no meu primeiro livro de Clarice Lispector, que eu peguei, que o livro começava com uma vírgula na metade assim da frase. Eu falei, porra, me deram o livro errado, sem página, meio, porra, mas o livro começa assim mesmo, começa com uma vírgula. Tem tudo a ver, porque antes do começo tem o começo da pré-história, Enfim, eu vi vários vídeos aí no YouTube de autoajuda, de TED, pra ver como é que não fica tímido, né, no público. E ele falou que eu tenho que falar pro público que eu tô tímido, então... Então, eu preparei aqui, a ideia é fazer decorei umas trovas e tal, porque é uma trova que é o processo, né, não se importa com o objetivo final, que é o sexo, que seja o que for, se importa só em falar, enfim, é isso que ele falou. Então, não há lápis nem traço, nem a foto que eu tirei, não há régua ou compasso, e te faço meu rei. Eu faço e desfaço todo passo que eu fiz, pois o esboço é escasso, porque teu lábio me diz. Que alegria infeliz de não saber o que eu sei, aquele lábio cicatriz na minha mente se desfez. Muito tempo sem o beijo, não criou o que eu criei, pois a falta não é desejo de um lábio que eu toquei. Minha não Cinderela, de uma terra sem lei, teus lábios de aquarela pintam os beijos que eu não dei. O mais lindo é o dela. Ela tá por ali. Tá, é o dela. De resto, eu não sei. Ela tá ali, ó. Daqui em diante você não é mais tímido. Tem outros aqui, eu posso falar até eu esquecer. Então, tem um caderninho que eu escrevo quando esqueço de ti. É um livro em alto relevo, que ainda nada escrevi. Tem uma tinta que escreve. Se eu tiver que dizer tudo aquilo que eu não direi, tu terias que entender aquilo que nem eu sei. A luva que tirastes deixou livre a sua mão, foi com ela que tocaste, sem tocar no meu coração. Tem mais. Essa é boa. Desconfio da saudade, pois ela não gosta de ti, meu bem. Porque quando você vem, ela vai. E quando você vem, ela não tem. Entendeu? Tem alguém aí mais?
favor. Tem um microfone. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Tá bom. Muito obrigado, viu? Poxa, obrigado mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero. Quer? Por favor. Aldeia de Maciel é um acontecimento na minha vida. É muito sério, né? Eu bebo, gosto de beber pra caramba e, né, tá na cara. Mas conheci a Aldeia de Maciel no Catete, naquelas aulas, a gente saía de lá e queria, nossa, o amar todo mundo matar, né? Nossa, Spinoza sempre. Spinoza é um amor, um acontecimento na minha vida e você também. Entendeu? Então, tudo de bom que você me quiser faz minha rima ficar mais cara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Quando te vejo, não saio do tom. Não é verdade? É. Mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom. E acende a noite da Guanabara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte de cara. Uau! Mais alguém? Então agora, mais alguém? Libera o som então. Vamos lá?
Ops! Estava toda minha vida. Todo mundo, levanta, vem, por favor. Vamos